deputada no Congresso Nacional por um crime, qualquer crime, é muito difícil. Vamos lembrar que, inclusive, o Chiquinho Brazão, que era apontado como o mandante da morte de Marielle Franco, por muito pouco, não tem a Câmara não bloqueia autorização para ele ser preso. Né? Então, o que acontece? Você tem um espírito de corpo, você tem uma ação do bolsonarismo para tentar pressionando o presidente da Câmara, Hugo Mota, que vem se mostrando um presidente fraco, pressionando ele para não levar a cabo a cassação. Né? Você tem também o próprio Centrão tentando evitar o transcorrer de um processo como esse, porque processos semelhantes podem atingir os seus. No final das contas, Eduardo Bolsonaro vai acabar sendo cassado por falta, porque ele não pode faltar ele tem que estar presente 2/3 das sessões, ele não vai conseguir fazer isso, o que é um absurdo completo. Ele ser cassado por falta, depois de trair o país, é um absurdo. Agora, Vera, será que a Câmara subestima o desgaste, né, que isso que está acontecendo agora gera uma confiança, falta de confiança do eleitor? Eu acho que sim, já deveria ter aprendido uma lição com a PEC da blindagem, que eles passaram de qualquer limite, aprovaram, e as pessoas foram às ruas e o Senado não conseguiu levar adiante, porque percebeu que o desgaste seria muito grande. Mas, nesse caso, a maioria que o PL tem, junto com os outros partidos que integram o Centrão, leva a que eles insistam na proteção ao deputado Eduardo Bolsonaro. O processo contra ele tende a avançar, mas a gente tem visto que o Supremo tem dificuldades de extradição das pessoas quando é com os Estados Unidos. A gente vai falar ainda do caso da deputada Carla Zambelli, que está na Itália, é mais simples, mas com os Estados Unidos tem várias pessoas processadas por crimes contra a democracia que estão lá e fazem lives e vão à Casa Branca sem nenhum tipo de admoestação. No caso dele, vale a mesma coisa. Agora, chama a atenção que o deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL, fala que ele é autoexilado. Então, ele tomou a iniciativa de deixar o país, não está exercendo seu mandato. É praticamente uma admissão de que ele não está praticando o mandato para o qual foi eleito e pelo qual está recebendo, o que é uma razão a mais que deveria justificar a sua cassação. E agora a gente segue, então, com a informação da Zambelli. O Ministério Público da Itália emitiu um parecer favorável à extradição da deputada federal licenciada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Ela está presa em Roma desde julho, quando a Corte de Apelação italiana julgou que havia risco de fuga. A parlamentar fugiu do Brasil após o Supremo Tribunal Federal condená-la a 10 anos de prisão pelos crimes de falsidade ideológica, invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça em parceria com um hacker e porte ilegal de arma. A defesa da parlamentar disse que não vê o parecer como surpresa e criticou a Advocacia Geral da União, responsável pelo processo de extradição, alegando não ter compartilhado a documentação do Ministério Público italiano. E no próximo bloco, Supremo publica acórdão do julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e abre prazo para a defesa apresentar recursos. E veja também, o presidente Lula inicia viagem à Ásia e há expectativa do encontro com Donald Trump no próximo domingo. A gente volta já já. Nesse olhar de produção, ele não necessariamente é o mesmo produto em diversos itens ou num volume muito grande. Dessa forma, podemos entender que a produção contínua é aquela empresa, aquela organização que gera a produção de diversos itens de uma forma contínua, como o próprio nome diz. Eu sou Taitiane, sou responsável pela disciplina Projeto Integrador para a Pedagogia 4 e também pela disciplina Política, Organização e Estrutura da Educação Brasileira. O que mais me encanta na minha área de ensino é poder trabalhar com a aplicação do conhecimento, é poder observar que os estudantes podem modificar as suas realidades, as escolas onde eles trabalham. Nós partimos de um momento onde a educação ela foi imposta, ela foi colocada.
A educação ela é a ferramenta de transformação do mundo. Somente a partir de um povo educado é que nós podemos promover a mobilidade social, com certeza. Vou apresentar algumas questões a respeito de direitos e deveres relacionados à educação. O conhecimento para as pessoas de uma forma geral, ele modifica a vida pessoal, ele modifica formas de pensar, formas de interagir no mundo, forma de se relacionar com as outras pessoas. A palavra tempo, em português, pode designar vários significados. A educação à distância, para o aluno, requer uma dedicação ainda maior do que a educação presencial, porque o aluno ele precisa organizar os seus próprios horários de estudo, e para o professor é uma nova forma de trabalho, né? Então o professor precisa reinventar suas aulas, precisa pensar nos recursos que utiliza, nas formas de comunicação que são diferentes, mas ela é uma realidade no mundo e ela também precisa ser uma realidade aqui no Brasil. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, autorizou que o ministro Luiz Fux mude da primeira para a segunda turma do STF. A transferência prevista pelo regimento interno da Corte será na próxima semana. A possibilidade de mudança surgiu após a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, que aconteceu no último sábado. Fux integra atualmente o grupo responsável por julgar os réus da trama golpista, que conta ainda com os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Na segunda turma, ele irá se juntar aos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques. Nesta quarta-feira, o STF publicou o acórdão do julgamento que condenou Jair Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes. Com isso, a defesa do ex-presidente e dos outros 7 réus do núcleo crucial da trama golpista tem prazo de 5 dias para apresentar os embargos de declaração. O recurso jurídico serve para esclarecer contradições ou omissões por decisões tomadas na mais alta corte do país. O documento tem quase 2.000 páginas e detalha toda a ação penal que levou à condenação do núcleo crucial da trama golpista. Segundo o acórdão, o réu Jair Messias Bolsonaro exerceu a função de líder da estrutura criminosa e recebeu ampla contribuição de integrantes do alto escalão do governo federal e das Forças Armadas, utilizando-se da estrutura do Estado brasileiro para a implementação de projeto autoritário de poder. O ex-presidente foi condenado pela primeira turma do STF a pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Segundo o STF, o grupo criminoso armado atuava com funções bem definidas e colocou em prática uma série de ações planejadas. O texto do acórdão diz ainda que a estratégia da organização consistiu em ampliar o ataque às instituições por meio de graves ameaças ao STF e ao TSE, colocando em dúvida a lisura do próprio pleito eleitoral. A defesa de Bolsonaro e dos outros réus tem 5 dias a partir desta quarta-feira para apresentar os embargos de declaração. Esses recursos servem para esclarecer omissões ou contradições no julgamento, mas costumam ser rejeitados, porque normalmente são interpretados como manobras para adiar o fim da ação penal. A partir da entrega dos recursos, cabe ao presidente da turma, ministro Flávio Dino, marcar a data para um julgamento em plenário físico ou virtual. Se os embargos forem rejeitados, restaria à defesa ainda um último recurso para tentar reverter a condenação, os embargos infringentes. Mas o entendimento do STF é que eles são válidos apenas quando há 2 votos pela absolvição. E no caso do núcleo crucial da trama golpista, houve apenas 1 voto. Mas esse entendimento não está expresso no regimento do Supremo. O que a defesa vai tentar aqui fazer, na minha opinião, de maneira correta, ética, absolutamente dentro do jogo? Falar, Supremo, essa regra não está explícita. Vocês interpretaram até aqui dessa forma. Eu quero apresentar argumentos para que vocês mudem a compreensão de vocês.
e passem a aceitar um voto absolutório, por exemplo. No entanto, o jurista não acredita no sucesso desses recursos. Porque provavelmente a primeira turma vai rejeitar os embargos infringentes, porque depois do caso Maluf houve outros, inclusive com voto do ministro Fux, entendendo que precisava ter 2 absolutórios mesmo. Já uma previsão de julgar esses embargos declaratórios logo na sequência do prazo, né? Então, se julgar rápido, eles vão ter mais 5 dias para manejar o segundo, imaginamos. Então, do ponto de vista matemático dos prazos, é perfeitamente possível que isso esteja transitado até o final de novembro. Vera, essa estratégia de recorrer por omissões e contradições é mais uma tentativa de manter o discurso de perseguição? Não, eu acho que é legítimo que a defesa faça isso. Ela tem de tentar de tudo, porque os embargos infringentes que podem, sim, contestar o mérito da decisão, como a gente viu aí na reportagem, no comentário dos especialistas, por decisão bastante consagrada no Supremo, eles só são cabíveis em caso de 2 votos divergentes. Só houve um voto divergente, que foi o do ministro Luiz Fux. Então, as possibilidades, o cardápio de possibilidades da defesa está muito restrito. Eles vão tentar usar tudo que puderem, vão inclusive insistir no cabimento dos embargos, mesmo com essas decisões anteriores que mostram que eles não são admissíveis com apenas uma divergência. E se nada disso funcionar como não deverá funcionar, eles deverão entrar em campo, alguns dos advogados, com a tese da prisão domiciliar por razões humanitárias, alegando que alguns dos réus, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Augusto Heleno, por exemplo, têm idade avançada e gozam de saúde frágil. Portanto, deveriam ficar já desde o início do cumprimento da pena em prisão domiciliar. Sakamoto, a publicação do acórdão pelo STF muda o tom do debate público sobre o papel de Bolsonaro e de mais réus nessa trama golpista? Não muda. Não muda porque é o seguinte, na verdade, ninguém, tirando a gente que é jornalista, tirando os advogados, né, são os únicos que vão ler aquilo, né? Eventualmente alguém bota isso no chat GPT para deglutir o negócio, porque é muita coisa. Não vai mudar. Os seguidores do presidente Jair Bolsonaro vão continuar achando que ele é inocente e que tudo é uma grande trama para prendê-lo e que, na verdade, não houve uma tentativa de golpe, mas houve uma tentativa de garantir a democracia, né? E o restante que não vive num universo paralelo vai continuar vendo os fatos do jeito que aconteceram. Então, ou seja, você teve um grupo de pessoas que começou a construir na metade do mandato do presidente Jair Bolsonaro uma saída, caso ele perdesse a eleição, através do ataque sistemático ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas, à justiça eleitoral, ao Supremo Tribunal Federal. Depois